Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Irmãos, hoje eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Mateus. Mateus, capítulo 3, que fala sobre João Batista, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas varedas. Este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Agora o versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora o versículo 11. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Irmãos do céu, essa palavra é uma palavra muito forte. Porque o João Batista é primo de Jesus e ele é um exemplo de humildade, porque aqui fala que as vestes deles era de pelo de camelo. Ele se alimentava de gafanhotos, então ele não tinha uma vida de riquezas igual alguns dos fariseus tinham, os publicanos. Ele era uma pessoa simples, humilde, só que ele carregava a essência do evangelho, porque ele usou o exemplo aqui dos fariseus, que os fariseus eram hipócritas, eles deixavam o ego falar mais alto, não reconheciam Jesus como Salvador. E ele falava: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ele ensina um exemplo de humildade a ser seguido, independente da sua classe social, que o importante é você ser humilde, reconhecer Deus, buscar primeiro Ele, que tudo vai ser acrescentado igual. Ele comia as coisas, querendo ou não, ele passava dificuldade, só que ele nunca passava necessidade. Ele comia os gafanhotos, o mel, ele era saciado de certa forma. Ele passava dificuldade, claro, não era nem um pouco fácil fazer isso. Só que ele tinha roupa, ele tinha comida diariamente, porque Deus provia para ele. E olha o que ele disse: Eu vos batizo com água, mas aquele lá que vem depois de mim é quem vai batizar com fogo. Então, é muito forte isso. Ele reconhecia o estado dele, o quão ele era fraco diante de Deus, o quão Deus era soberano e santo, que ele vai batizar com o Espírito Santo, algo que nunca aconteceu antes. Ele vai fazer o Espírito Santo descer sobre a gente, que vai batizar com isso, que ele limpará tudo, recolherá o celeiro o seu trigo, e queimará com palha um fogo que nunca se apagará. Então ele vai separar, ele vai trazer frutos. Você precisa ter frutos de arrependimento verdadeiro. Não igual os fariseus que tinham apenas frutos falsos, mas que a gente tenha frutos dignos de arrependimento, porque aquela videira que não produz fruto, ela é cortada e jogada fora do reino. Então que a gente possa dar fruto, ser humilde. Um exemplo de João Batista, ele pregava a palavra, ele não pregava o que as pessoas da época queriam ouvir, mas ele pregava a verdade do evangelho, o que Jesus falava, o arrependimento, que Jesus não mudou, é necessário arrependimento até hoje. A palavra dele não muda. Não tem como você ir para o céu sem arrependimento. O evangelho é necessário arrependimento. Se o próximo capítulo, capítulo 4, versículo 17 diz: Então começou Jesus a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele mesmo fala: Arrependei-vos, arrependei-vos. É necessário arrependimento para a gente herdar o reino dos céus. Não é fácil, só que a gente precisa se arrepender de coração e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que demonstrem o nosso arrependimento sincero e ser humilde de coração, porque Deus, ele rejeita os soberbos, os altivos de coração, mas ele é com os humildes e mansos. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a palavra que eu deixo para os irmãos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma palavra muito forte que fala bastante comigo. E é isso, irmãos. Então fiquem com Deus.